E aí, pessoal, tranquilo? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo a respeito do livro de Provérbios e a gente vai estudar do capítulo 6, do versículo 20 até o 35. Então, a gente vai estudar esse texto, mas antes vamos orar agradecendo ao nosso Deus por mais esse dia e que tenhamos um estudo muito proveitoso. Amém? Vamos lá. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por essa semana. Obrigado por estar sempre conosco, ó Deus. Obrigado por cuidar de nós. E obrigado pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos e por nos dar a chance, Senhor, de estarmos novamente contigo reunidos num lugar, Senhor, onde não haverá sofrimento nem tristeza e só alegria, ó Pai. Estou ansioso para te ver e entre no coração de quem está vendo esse vídeo, ó Deus, e ajude essa pessoa também, Senhor, a sempre acreditar, ó Pai, que o Senhor é o nosso caminho. Em nome do Teu amado Filho Jesus, amém. Bom, irmãos, vamos continuar nossos estudos. Como eu sempre gosto de dizer, a nossa Bíblia, a Bíblia que eu estou usando aqui no estudo é na versão NVI, tá bom? Se tiver alguma diferença de linguagem, algum termo, assim, é só por causa disso mesmo, tá? Então vamos lá. Vou ler do 20 até o 35, que é o último desse capítulo. Então, advertências contra o adultério. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-o sempre junto ao coração até ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sob brasa sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado, se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custa tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Amém. Essa é a palavra desse capítulo e basicamente é uma advertência sobre o adultério, como diz o título dessa parte do capítulo. E a gente tem que ter muito cuidado com o adultério, porque muitas vezes a gente não leva tão a sério na nossa sociedade. A gente acha que a gente banalizou o sexo, banalizou o relacionamento, banalizou o casamento, banalizou a família, banalizou tudo. E todos esses conceitos a gente banalizou para se encaixar com nossos prazeres. A gente priorizou o nosso prazer para no conceito de família, no conceito de casamento, no conceito de relacionamento, até mesmo nos relacionamentos mais baixos ou menos importantes, como amizades, como familiares, parentesco, essas coisas, tudo a gente relativiza e tenta transformar no que é de acordo com o nosso sentimento, com o nosso prazer. E esse é um problema grave, porque a gente não vê a gravidade
do adultério quando a gente banaliza ele. A gente acha que o adultério é só quando a gente se envolve com uma pessoa casada, ou a gente é casado e se envolve com outra pessoa. Mas o adultério, ele está além disso. O adultério é você ter uma, ter uma relação, ter um envolvimento sexual sem ser com a pessoa que está destinada a ser seu cônjuge, seu parceiro de vida. E a importância disso é vital para você criar um entendimento de que, por isso, muitas coisas estão acontecendo atualmente. E as pessoas criam essa visão torta de que, eu não estou casado, então não sou de ninguém, posso me envolver com qualquer pessoa. E isso traz consequências muito graves que a gente vê o reflexo na nossa sociedade. A gente vê jovens que estão namorando e vivem como se estivessem casados, e a gente vê o tanto que isso é prejudicial nos relacionamentos. Porque a gente consegue notar que se ele vivesse um relacionamento saudável, o rompimento seria muito mais tranquilo, a convivência, ele poderia escolher com maior assertividade o parceiro que quer e não levar a sexualidade como prioridade, porque não é o principal do relacionamento. É um fator fundamental, mas não é o principal do relacionamento. E as pessoas não conseguem entender isso, porque no início do relacionamento, quando está conhecendo a pessoa, nem sabe quem é a pessoa de verdade, ela já tem a relação sexual, já entregam a sua intimidade máxima e acabam se prendendo àquela pessoa, prendendo o seu coração, prendendo a sua paixão, prendendo a sua mente àquela pessoa de uma forma que dificulte as coisas. Muitas vezes você está conhecendo uma pessoa, as pessoas estão se conhecendo, nem sabem se compartilham os mesmos valores, se têm as mesmas, está em sintonia os mesmos interesses, se querem viver da mesma forma. E aí aí começam um relacionamento com a sexualidade, com o sexo. E isso acaba transformando esse relacionamento num perigo. Porque muitas vezes o homem se sente adulterado quando a mulher quer abandonar esse relacionamento. Porque quando ela foi conhecendo a pessoa, ela viu, não, esse cara não tem os valores que eu quero, vou largar. A mulher é a mesma coisa. O do homem fica mais explícito porque o homem muitas vezes parte para a violência, parte para a agressividade, se deixa ser levado pelos seus sentimentos, pelo seu hormônio e tudo isso. A mulher, ela acaba criando cicatrizes profundas no coração, começa a ter dificuldade em lidar com outros parceiros, começa a se fechar, a criar bloqueios nos seus relacionamentos porque começou um relacionamento errado, ou ela ou o parceiro viu que não era aquilo que ele queria, o que ela queria, e se rompeu, mas as cicatrizes ficaram. O rompimento da intimidade ficou. Então, ao mesmo tempo que ela percebeu que ela não quer aquele relacionamento, ela teve a sua intimidade violada, ela teve o seu pertencimento àquela pessoa quebrado. E isso é para os dois lados. Muitas vezes a gente não percebe porque culturalmente está tão banal a sexualidade, está tão banal essa questão, mas isso cria
ferimentos profundos que a gente tem dificuldade de superar. E a gente às vezes só vê isso depois que já está, por exemplo, às vezes em outro relacionamento, ou que às vezes não consegue se relacionar com outras pessoas de forma íntima. Muitas pessoas não conseguem mais confiar porque teve frustrações e acha que essas frustrações vieram por causa das outras pessoas e não porque ela banalizou a sua intimidade ao extremo. Ela escolheu se relacionar com alguém só por atributos físicos ou sentimentais. E isso é muito grave. A gente está vendo aqui. A gente pode transferir para a nossa cultura dessas formas. Porque a gente acha, prostituta, o preço da prostituta é um pedaço de pão. Às vezes a gente acha que, não, ele está falando de prostituição, está falando de uma coisa que é distante, só que a sexualidade banalizada acaba virando uma prostituição também. Então, isso que a gente tem que ter cuidado com na nossa cultura. E a gente vai vendo que a Bíblia dá muitas advertências sobre isso. Quem se deita, por exemplo, no 29, quem se deita com mulher alheia nunca ficará sem castigo. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Então, como eu disse, não adianta você achar que mulher alheia é só uma mulher casada que religiosamente falando. Mulher alheia é a mulher que não é a sua, que você pretende ter o relacionamento para o resto da sua vida. E a Bíblia continua relatando todo o sofrimento. E tenha a habilidade, sempre que você lê um texto, de transferir para a realidade contemporânea. Não é porque fala, humilhação o quê? A gente está tão banalizado que a humilhação às vezes não é exposta, não é uma coisa humilhante na cabeça das pessoas de maneira geral. Mas a humilhação às vezes é um sentimento ruim. É às vezes você romper, você adulterar uma família, ou você quebrar a sua família. E a humilhação pode não ser aquela coisa da humilhação pública. Você pode até sair achando, eu traí, não sei o que, eu saí achando que está por cima, e ver todos os sofrimentos, o fruto da sua vergonha na visão dos seus filhos, visão dos seus pais, visão dos seus parentes, dos parentes da sua esposa, visão de todo mundo ao seu redor. E você achando que está por cima por ter traído alguém. Então, tenha muito cuidado. Essa parte de Provérbios é muito complexa e ela também se arremete a valores que a gente pode achar até que são antigos, porque a maneira que ele retrata é da cultura da época. Mas a gente pode e deve atualizar, não atualizar os valores, mas atualizar para a nossa realidade. Porque a banalização do sexo não era tão comum naquela época como é hoje. Então a gente tem que captar isso e transformar para a nossa realidade e ver que o adultério é muito mais grave do que a gente pensa, amém? Que Deus abençoe, até o próximo vídeo, abraço!